Bom dia, crianças. Meus amores, agora vamos de correção, tá certo? Vamos pegando lá o nosso livrinho de história, na página 185, para iniciarmos a correção. Então, vamos lá. Na primeira questão, nós temos: observe os desenhos e substitua-os pelas palavras adequadas. Os portugueses trouxeram para o Brasil, né? Coloquem com letrinha maiúscula o B, porque é o nome do nosso país, bois e vacas que ajudaram no desenvolvimento dos engenhos de cana-de-açúcar, tá certo? Então, confira. Na segunda, organize as letras e descubra de que forma era feito o pagamento dos vaqueiros, né, gente? Era em forma de pastilha, vocês lembram? Que a cada 4 bezerros que nasciam, um iria ficar para o vaqueiro, tá certo? Para a pessoa que cuidava da fazenda, tá certo? O fazendeiro era o dono, ele não cuidava. Quem cuidava era o vaqueiro. A pessoa que trabalhava para ele, era a forma de pagamento, era essa aí, a partilha. Então, escreva o que era feito com o couro depois de retirado do boi. O que era feito? Era limpo e colocado para secar. Não era, gente? Se vocês tiverem acrescentado, colocado que depois daí é que ele ia, depois que ele era limpo, colocado para secar, ele iria ser o quê? Usado para fazer as roupas, né, do próprio vaqueiro, né? Iria ser colocado para fazer o chapéu, né, que a gente coloca de chapéu de couro na cabeça. E aí, gente, depois foram se aperfeiçoando. Hoje nós sabemos que é usado para fazer cinto, bolsas femininas, carteiras, né, tanto feminina quanto masculina, cintos, certo? Sapatos. Isso é feito o quê? Com o couro. Quem acrescentou isso ainda, melhor ainda. Vamos à próxima quarta. Os portugueses trouxeram para o Brasil bois e vacas que ajudavam no trabalho dos engenhos. Onde eram utilizados esses animais? Organize os números em ordem crescente para obter a resposta. Em ordem crescente é do menor número para o maior. Então, irá ficar a frase: os animais moíam a cana. Nós sabemos que eles que botavam aquela força para girar, para fazer a moagem da cana. E serviam como meio de transporte. Nós sabemos que nós não tínhamos carro, moto, avião, meios de transporte como nós temos hoje. Então, eram os animais que transportavam tanto as pessoas quanto as mercadorias de um lugar para o outro. O couro era utilizado para fabricar roupas, o leite e a carne eram usados na alimentação. Tá certo? Então, confira. Quinta, qual a função dos vaqueiros nas fazendas de café? Organize as sílabas. Primeiro, eles amansavam, marcavam e ferravam. Amansava para o animal ficar bem manso, né? Que não ficava bravo, né? Marcava, eles ferravam com o ferro lá quente, marcando, dizendo que era de determinado fazendeiro. Cuidavam dos ferimentos dos animais e também levavam a boiada ao pasto. Correto, gente? Então, confiram direitinho. Vamos à próxima. Lá na página, né, sobre o Brasil República, né, na página 190. Complete o texto a seguir com as palavras do retângulo, né, do quadro e descubra como se processa a continuidade em um regime de governo monárquico. Na monarquia, o trono passa de pai para filho, né, como a tia falou, lá na nossa videoaula. Então, quando o rei sai, seu herdeiro, né, o filho ou a filha primogênita, por direito de hierarquia, assume o trono. Então, confira aí direitinho. A segunda, realiza as operações e descubra por quantos anos o Brasil viveu um regime de monarquia. Acho que até que vocês lembram, né? Então, quando você tem aí, vai ficar 1998, 4 menos 4 mais 4, 8, 4 mais 5, 9, 7 menos 9. Aí você pega, põe esse número lá em cima e aí você realiza a subtração. 9 menos 1, 8 menos 1, 9 menos 3, 9 menos 9, né? 0. Então, o Brasil viveu quantos anos? O Brasil viveu um regime monárquico por 67 anos. O Brasil viveu uma monarquia. Vocês lembram que a tia falou que ele também teve 2 imperadores. Quem foi? Dom Pedro I e Dom Pedro II, não esqueça. Observe a imagem e escreva qual fato histórico ocorreu nesse local, que foi a proclamação da República, tá certo, gente? Quando foi que aconteceu a proclamação da República, vocês lembram? 15 de novembro de 1889. Esse local aí, gente, Praça da Aclamação na época. Hoje ela é chamada de Praça da República. Isso no Rio de Janeiro, né? Como você tá vendo aí
o nomezinho aí abaixo. Então, vamos lá, próxima. Quarta questão diz: quem proclamou a República? Marque corretamente. Quem foi, gente? Marechal Deodoro da Fonseca. Ele também foi o primeiro presidente do Brasil, Marechal Deodoro da Fonseca. O segundo presidente, Floriano Peixoto, não esqueça. Marque um X na alternativa em que indica a data da proclamação da República, quando foi? 15 de novembro de 1889. A sexta, sublinhe a frase onde se descreve corretamente o que aconteceu com os membros da família imperial após a proclamação da República. O que foi? Eles foram o que, gente? Expulsos do país. Sublinhar, passar um traço embaixo de toda a frase. A sétima, leia a pergunta e marque a resposta certa. O que significa Carta Magna? Lembram? A Constituição de um país, viu, gente? Foi uma das primeiras coisas que Marechal Deodoro, né, propôs, né, fez, organizou. Então, agora, ordene os fatos ocorridos no período republicano, certo? Aí nós temos aí, vai ficar nessa ordem, 2, 4, 3, 1, 5. Então, o primeiro foi o quê? Grande parte da população estava descontente com o governo Dom Pedro II, contribuindo para o movimento republicano. Aí, logo em seguida, as Forças Armadas, sob o comando de Marechal Deodoro da Fonseca, derrubaram a monarquia. 3. Dom Pedro II deixou o território brasileiro 2 dias após a proclamação da República. 4. O Congresso elegeu Marechal Deodoro como primeiro presidente do Brasil. E o 5. Foi redigida uma nova Constituição para o Brasil, instituindo como forma de governo a República. A nona, pesquise no dicionário e escreva abaixo o significado da palavra. É uma resposta pessoal, ditadura, né? Mas aí a tia até colocou aqui uma sugestão. Mas se você já tiver pesquisado, deixa a sua resposta. Tem um governo autoritário, viu, gente? A monarquia, como a gente falou lá na nossa videoaula, exercido por um ou um grupo de pessoas no qual se suprem ou restringem os direitos individuais. A pessoa não tem liberdade de se expressar, liberdade de falar, de questionar nada. Porque senão ela pode ser torturada, ser levada até a morte. Agora que você já conhece o significado dessa palavra, responda. Quais são as consequências para o povo quando há ditadura? Vocês lembram do que a tia falou lá? Na ditadura? A liberdade do cidadão. É uma resposta também pessoal, mas a tia vai fazer um comentário. Porque ele disse que você conheceu, então você vai dar o seu ponto de vista. A liberdade dos cidadãos, gente, durante a ditadura é bastante limitada. Geralmente não tem eleição, a pessoa não escolhe seus representantes. E as manifestações são proibidas. Manifestações é tipo hoje, os professores quando estão insatisfeitos, vou dar o exemplo de uma mais comum aqui na nossa cidade. Os professores municipais, eles vão às ruas, fazem manifestações para o atual prefeito municipal, né, da cidade, por exemplo. E as ditaduras, elas são violentas, como a tia acabou de dizer, elas perseguem as pessoas e forçam o exílio. Tem pessoas que são até obrigadas a ir embora, deixar o país, tá certo? Então, observe. Aí, a 10ª nós temos, com o fim da monarquia, o Marechal Deodoro da Fonseca foi eleito pelo Congresso primeiro presidente do Brasil. Quem era o vice-presidente na época? Quem era? Lembram? Floriano Peixoto, muito bem. Marechal Floriano Peixoto, certo? Agora escreva quem governa na monarquia. Quem é, gente? Um rei ou um imperador, não esqueçam. E na república, quem é? Um presidente, certo? Que nós vivemos agora, o nosso sistema de governo atualmente é o quê? A república. Quem administra a república? Tá aí, ó, um presidente. Quem é o atual presidente da república? Quem é? Jair Messias Bolsonaro, né? É o Bolsonaro. É o atual presidente da república. O nosso sistema de governo atual, república. Na monarquia, que era um rei ou imperador. O Brasil teve 2 imperadores durante o período monárquico. Dom Pedro I, Dom Pedro II. Não esqueçam. Tá certo, gente? Então, muito bem. Caprichem, corrija direitinho a atividade, tá certo?